Olá, eu sou Maria Amélia, do Astrologia para Buscadores. Vamos lá então juntos desvendar nossa rota? Conhecer um pouquinho mais, desvendar essas estruturas, nos conhecer, nos reconhecer? Vamos lá? Então, gente, eu quero começar com vocês com a primeira roda que a gente chama mandala da Terra, que são as casas astrológicas do nosso mapa, tá? As casas, elas representam esse círculo central, né, essa parte mais interna que a gente tem no nosso mapa astrológico. Essas casas são medidas em ângulos, minutos e segundos e dependem da localidade de onde nós nascemos, tá? Então, essa referência é marcada pelo dia, pelo horário e pelo local de onde nós nascemos, tá? Elas sempre vão estar nessas mesmas posições. Casa 1 começando aqui, tá? Então, não sei se vocês acompanharam, mas são uns 10 dias atrás no máximo, eu fiz um vídeo falando sobre o signo ascendente, que é o que abre a nossa jornada nessa caminhada. É a casa da abertura, é a casa 1, né? O signo que estava ascendendo na linha do horizonte no momento que a gente nasceu. Então, tudo começa aqui na casa 1. Então, o nosso mapa vai ser da casa 1 até a casa 12. Essa roda interna no nosso mapa, gente, ela não gira, tá? Eu vou estar explicando numa próxima aula sobre os signos, que é essa roda mais externa. Essa roda externa, ela está em movimento no céu, né? Ou seja, o Sol está transitando nas constelações na realidade. Mas essas casas, então, elas sempre vão estar aqui, casa 1, 2, 3, até a casa 12, tá? Então, nós vamos aqui na nossa primeira casa. E aí, eu vou dar algumas dicas para vocês irem depois compondo, né? Conforme eu for falando, dando dicas aqui, que vocês possam ir preenchendo essa estrutura e se reconhecendo nela, tá? A casa 1 é a casa do início, a casa da nossa identidade, a casa do eu, né? Então, tudo começa na casa 1. Aqui é a casa da minha afirmação, do meu movimento, da minha atitude, a casa do nosso signo ascendente, tá? Então, normalmente nos mapas tem essa representação com uma linha vermelha, uma setinha. Se não tiver, não tem problema, mas é o início da nossa jornada aqui. A casa 2 é a nossa casa dos recursos. Ok, eu nasci, mas agora eu preciso de um teto, eu preciso de roupa, eu preciso me alimentar. Então eu preciso de recursos. Aqui a gente fala que é a casa dos nossos bens, das nossas posses, da matéria, do dinheiro, tá? Casa 3 é a casa da minha comunicação, a casa da minha expressão, casa dos cursos, do estudo, como é que eu me comunico, como é que eu me expresso com o entorno. Tá? Então essa casa é onde eu entro em contato com o que está à minha volta. Casa 4 é a minha base, é a estrutura, é a minha origem, casa da minha família, casa da minha ancestralidade, casa do meu lar, casa da minha origem mesmo, né? Então é interessante quando eu estou lendo um mapa, às vezes, de alguém, eu gosto de olhar o que tem nessa casa, porque às vezes a pessoa fala, minha casa é uma bagunça, minha casa é tudo organizadinha, eu gosto de olhar o que tem aqui, porque ela também fala da nossa casa física, tá bem? Casa 5 é a casa das nossas crianças, da nossa criatividade, dos nossos projetos. Então aqui a gente começa, é a casa da nossa persona, a gente começa a criar uma identidade, um ego, tá? Então a gente traz isso no formato de um projeto, de um filho, de algo que a gente cria e traz, apresenta para o mundo. É a casa do nosso brilho, do nosso sol, tá? Casa 6, casa do trabalho, casa do dever, casa da saúde. Aqui eu me coloco à disposição para os serviços. Então assim, casa 2 é a casa do dinheiro, casa da matéria, casa da sobrevivência. Mas eu preciso, como é que eu me organizo? Qual que é o meu planejamento? Quais são os métodos que eu utilizo para trazer dinheiro, matéria, para me equilibrar na vida, tá? Casa 7, casa do outro. Então aqui, ó, enquanto a casa 1 era a casa do eu, aqui, como se fosse um eixo, né?
é a casa do outro, casa das parcerias, das relações, do encontro. Então, casa do casamento também, mas também dos parceiros, de um sócio, de uma associação, né? Eu vou me associar a um grupo de pessoas. Casa 8 é uma casa muito importante. A gente precisa nessas 12 áreas de um cantinho que é só nosso, que é a casa da transformação, casa dos nossos mistérios profundos, casa do nosso oculto, dos nossos segredos, tá? Então é uma casa que a gente chama de casa de crise e de oportunidades, depende de como a gente encara as nossas transformações. Casa 9, enquanto a casa 3 eu falo que é a casa do aqui, né? Quem são os meus vizinhos, aonde eu vou estudar, com quem eu estou me comunicando. A casa 9, que é um eixo oposto também lá, eu vou além. Eu vou buscar outras culturas, outras religiões, outras filosofias, outras línguas. Então é uma casa muito de busca, de conhecimento mais profundo, casa de sabedoria. Tá? A casa 10, gente, ela é a casa mais alta que a gente tem no nosso mapa. Ela é o meio do céu. Tá? Então essa casa ela é muito importante, ela representa o nosso objetivo maior na vida. O que eu estou fazendo aqui? Tá? Então ela espelha no mapa como um todo. Às vezes quando eu estou lendo o mapa de alguém, as pessoas me perguntam qual que é a minha profissão? Então, a gente não é só o que a gente faz. Nós somos essas 12 partes, essas 12 referências do nosso mapa. Tá? Então aqui é a casa do meu comprometimento. Como é que é a minha responsabilidade? Como é que eu respondo diante da vida? Tá? Casa 11, casa do futuro, casa dos projetos mais amplos, casa da renovação, casa da intuição, casa da ousadia. Tá? Então aqui eu começo a ampliar. Aqui na 10 é um objetivo muito pessoal, próprio. Na casa 11 eu amplio esses projetos, tá? E a casa 12 é a casa da espiritualidade, que não é religião, tá? Aqui é fundir-se no todo. É a casa do nosso contato com o nosso eu interior, com o nosso Deus, é a casa da transcendência. Então ela fecha aqui o ciclo dessa nossa jornada, tá? Então, eu sei que várias informações, mas eu quero passar só dar uma pinceladinha para vocês começarem a conhecer, né? E poderem também, né? E de repente ir preenchendo e compondo um pouquinho essa história do seu mapa. Então eu gostaria que vocês olhassem para a vida de vocês, né? Em cada departamento desse. Dinheiro, família, o eu, o ego, o brilho, responsabilidade, parceria, trabalho. Como é que você está se relacionando com esses 12 cenários na vida? Isso é o nosso mapa, essa é a nossa rota, né? E se você tiver o seu mapa astrológico, olha lá, olha em cada uma dessas áreas, vê se tem algum planeta, vê se tem alguma informação ali dentro. Porque daí você vai começar a se entender, a se conhecer um pouquinho mais a partir desses detalhes, tá? Eu vou deixar um material aqui para vocês baixarem, compondo um pouquinho mais essa nossa mandala, mas eu vou deixar mais algumas informações para vocês. E na próxima aula eu vou estar falando da mandala do céu, que é a mandala dos signos, tá? Como é que a gente soma, agrega mais essa informação agora ao nosso mapa. Para quem eu recebi algumas mensagens por e-mail, também no meu inbox, no Face, que Amélia, eu tentei, mas eu não consegui baixar ou eu não recebi o material. Então assim, tem um link aqui embaixo, clica, cadastra o seu e-mail. Esse e-mail, gente, ele está demorando uns 15 minutos a meia hora para ser enviado. É o servidor que eu estou usando, ele demora esse tempo para liberar, mas assim, observa se ele não chegou na tua caixa de entrada, observa se ele não foi na caixa de spam, no lixo eletrônico, se for no Hotmail, se for no Gmail, ele deve estar lá na aba promoções, clica lá na aba promoções e arrasta esse meu e-mail para a caixa principal, para a caixa de entrada, aí você não vai perder nada. Tá? Mas basta clicar ali que automaticamente você vai conseguir baixar esse arquivo, tá bem? Então, eu espero vocês. A próxima mandala que a gente vai estruturar, agregar esse valor, vai ser a mandala dos signos,
tá bem? Que é a mandala dos céus. Então, até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.